Então é o seguinte, na semana passada nós estudamos a regressão linear, né? Nós tínhamos os pontos na tabela, aí quando nós tínhamos o diagrama de dispersão, nós notamos que os pontos eles se alinhavam, ora de forma crescente, ora de forma decrescente. Aí nós tínhamos que ajustar uma reta a esses pontos, certo? Muito bem, hoje nós vamos estudar os pontos que não estão em linha reta. Eles estão, por isso que nós chamamos de curvas não lineares. Nós vamos estudar apenas dois tipos hoje, que são vários. Né? Nós vamos estudar a parábola, que passa pelo centro, ok? E aí a gente tem uma formulazinha para calcular. E também quando ela foi exponencial. O gráfico, né, de uma função exponencial é um gráfico interessante, porque ele começa pequeno, depois ele sobe rapidamente. Então, isso, até nesse período de pandemia que a gente está vivendo agora, toda vez que fala assim, está crescendo exponencialmente. Exponencialmente, porque começou pequeno, devagarzinho, daqui a pouco sobe muito rapidamente. Como que isso se comporta também em termos de gráfico e de diagrama de dispersão, tá bom? Muito bem, então deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aí eu acho que está legal já. Então, ajuste de curvas não lineares, certo? As lineares é porque nós ajustávamos uma reta. As não lineares, nós vamos estudar a parábola e o exponencial, tá bom? Então, olha, considerando uma tabela de pontos, x1 é f de x1. Então, quer dizer, eu tenho um par ordenado, certo? Dois valores. Um valor que é o x1 no eixo x, e o f de x1 fica no eixo y, né? Então, tanto faz se eu disser y1 ou f de x1, é a mesma coisa, tá? Então, nós temos até o xm, f de xm, quer dizer, enésima vez, né? Vários elementos. Deve-se, em primeiro lugar, colocar esses pontos num gráfico cartesiano, certo? O gráfico resultante é chamado de diagrama de dispersão. Vou até colocar em vermelhinho aqui para destacar. Você pode grifar aí na sua postilinha também. Então, através desse diagrama, pode-se visualizar a curva que melhor se ajusta aos dados. Então, por exemplo, está se fazendo agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, as secretarias municipais de saúde, estaduais e o Ministério da Saúde também, eles estão fazendo assim, quantos mortos nós temos hoje? E vão tabelando, tabelando. Aí, no final de semana, eles colocam esses dados num diagrama de dispersão e verificam com que esses dados estão se assemelhando. Eles estão se agrupando em linha reta, eles estão fazendo uma parábola, né, que vem de cima, desce, depois sobe de novo, ou começou pequeno, daqui a pouco está crescendo, que é uma função exponencial. Como que esses dados estão se comportando na tabela? Tá? Então, é isso que é importante. Você tem os dados, né, o IBGE, Ministério da Saúde, colocou os dados. Então, eu tenho aqui x, f de x, f de x, tal. E aí ele vai pegar esses dados aqui, o que eu vou mostrar agora, e vai colocar numa planilha como essa aqui do Excel. Então, eu tenho aqui a parábola à minha esquerda aqui. Eu tenho os dados que foram tabelados, que estão lá no Word, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou selecionar essas duas colunas, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês verificarem melhor. Isso. Então, eu tenho aqui, esses dados aqui que foram tabelados, ok? Então, tanto serve essa tabela aqui, que a gente está citando o exemplo de pandemia, mas você pode tabelar qualquer coisa aí na sua empresa também, certo? Semana passada nós vimos a questão do preço do produto com a quantidade de vendas. Aí nós verificamos que quanto menor era o preço, maior era a venda. Então a gente tinha uma tabela com isso aí. E aí gerou uma reta. Nesse aqui, nós selecionamos as duas colunas, inclusive esse f de x, o x e o f de x. A gente vem aqui em cima, olha, em inserir, e aqui, ó, diagrama de dispersão, tá vendo? Então, olha o que aconteceu. Quando nós clicamos aqui,
Esses pontos que estão aqui, eles geraram esse gráfico aqui de dispersão, que a gente chama. Então, eu tenho um ponto aqui, o outro aqui e tal. Deixa eu clicar em cima dele, ó. Destacou aqui. Tá legal? A gente pode mudar a cor desses pontos para visualizar melhor. Isso aí é com vocês depois. Mas olha o que acontece. Embora ele se pareça uma parábola, né? Parece uma parábola aqui, passando pelo centro. Está no 0, 0. Mas a gente tem alguns pontos aqui que a gente não tem informação. Tanto a minha esquerda aqui, quanto a minha direita. Olha, se eu quisesse saber nesse 1,5 aqui, olha, eu não tenho. Nem em menos 1,8, mais ou menos, aqui, ó. Também não tem informação nenhuma. Então, quando se quer ajustar um gráfico a um diagrama de dispersão, você quer gerar uma fórmula, que é uma função, baseado nesses pontos, de tal forma que você possa tanto interpolar, quer dizer, colocar outros pontos aqui no meio, quanto também você possa extrapolar. Por exemplo, se eu quisesse saber 1,5, ele corresponde a quem aqui? Não sei, não está tabelado, tá bom? Se eu quisesse menos 1,5, também não tem aqui. Agora, quando nós determinarmos essa função, ok? Aí a gente vai poder substituir o x por qualquer valor que a gente vai ter um resultado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ora, eu vou plotar o diagrama de dispersão para ver que figura que parece. Então, ó, o que está aparecendo aqui, está aparecendo uma parábola. Ela vem aqui da esquerda, né? Vem diminuindo, passa pelo centro, depois sobe de novo. Ok? Então, vamos dar uma olhada lá agora. Esse diagrama aqui eu coloquei na postilhinha de vocês. Ok? Está aqui embaixo, para você poder observar. E aí, o que a gente vai fazer então? Olha, então, considerando esse diagrama de dispersão, deve ser ajustada uma parábola passando pela origem. Então, a função vai ser essa aqui. H de x vai ser igual. Vou até destacar aqui. Ó, a vezes x ao quadrado. Essa forma aqui, essa função, é uma função que vai gerar sempre uma parábola que passa pelo centro. Ok? Muito bem. Mas aí nós vamos ter que analisar essa fórmula aqui, essa equação. Ó, o somatório de x ao quadrado vezes x ao quadrado, multiplicado por a, vai ser igual ao somatório de x ao quadrado vezes f de x ao quadrado. Vezes f de x, ok? Mas aí eu já coloquei essa tabelinha aqui e depois a gente só vai substituir os valores. Tá bom? Muito bem. Então, a primeira etapa nossa aqui é preencher essa tabela. Depois vocês podem fazer, o pessoal que sabe fazer no Excel também dá para fazer e tal, mas vamos fazer manualmente aqui, só para a gente observar como que se comporta, tá bom? Muito bem, então o nosso x aqui, nessa primeira linha, é o menos 1. Então eu vou colocar menos 1 ao quadrado, ele vai multiplicar, deixa eu chegar para cá um pouquinho, ele vai multiplicar o menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Então, é isso que está escrito aqui em cima. Ó. Eu tenho x ao quadrado multiplicado por x ao quadrado. Tá? Multiplicado por x ao quadrado. Então, eu peguei o meu x aqui, que é o menos 1, e fiz menos 1 ao quadrado multiplicado por menos 1 ao quadrado. E aí, se você colocar diretamente na sua calculadora, esse resultado aqui vai dar 1, né? Ok? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Esse resultado vai dar 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado dá 1, multiplicado por menos 1 ao quadrado, que dá 1 também. Então, 1 vezes 1 dá 1. Muito bem. Essa última coluna aqui, eu tenho que pegar o f de x e multiplicar pelo x ao quadrado. Então, ó, o f de x é esse aqui, 3,1. Então, eu vou abrir um parênteses, 3,1, que é o f de x,
Vou multiplicar, vou abrir um parênteses aqui, pelo x ao quadrado. Então, pelo menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Então, é o seguinte. Então, eu peguei o f de x, que é 3,1, multipliquei pelo x ao quadrado, que é o menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, multiplicado por 3,1, vai dar 3,1. Tá bom? Compreenderam aí? Deu para entender? Muito bem, então aí a gente vai dar nossos primeiros 10 minutinhos aí para montar a tabela, tá? Faz o que nós colocamos aqui em cima. Eleva ao quadrado, certo? Depois multiplica o f de x vezes o x ao quadrado e no final faz o somatório aqui, tá? Aí depois a gente substitui juntos a fórmula aqui, ok? Então, primeira tarefa, resolver essa tabela. Então é o seguinte, eu vou colocar agora os resultados, tá bom? Então, nessa tabela aqui, eu tenho que fazer o x ao quadrado e multiplicar pelo x ao quadrado. Então, aqui o x é menos 0,7. Então, eu tenho que colocar menos 0,7 ao quadrado multiplicado por menos 0,7 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui agora só os resultados, tá bom? Para a gente poder adiantar um pouquinho. Então, esse produto aqui deu 0,2401, ok? E o f de x multiplicado pelo x ao quadrado deu 0,68, 686. Certo? Vamos manter 4 casas decimais para a gente poder chegar a um resultado. E eu sempre digo o seguinte, nós estamos trabalhando com estimativas, né? Valores aproximados, tá bom? E quanto maior o número de casas decimais, mais precisa vai ser a sua resposta, tá? Então, eu creio que 4 casas decimais aqui dá para a gente chegar num resultado interessante aí, tá? Só para lembrar também, essa primeira coluna do K aqui, esse K, ele indica quantos pontos nós temos, ou quantas observações foram feitas, tá? Então, esse 1 significa o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e nós temos 10 pontos de observação aqui, ok? Quando x for igual a 1, ficou 1, 2, 3, 4 e 2,9, 1, 2, 3. Muito bem. Então, chegamos nesses valores aqui, tá bom? Então, agora vamos fazer o somatório. O somatório deu 2,5300. E esse outro somatório, 7,6260. A nossa fórmulazinha aqui, eu vou diminuir um pouco, aí, acho que dá para enxergar legal. Ela fala o seguinte, eu tenho que pegar o primeiro somatório, é o somatório do x quadrado mais x quadrado vezes x quadrado, que deu 2,53, tá? Então, eu vou vir aqui, na minha formulazinha, eu vou substituir esse primeiro somatório aqui por 2,5300 multiplicado por A vai ser igual, ok? Então, eu peguei 2,5300, que era o valor do somatório, tá? De x quadrado vezes x quadrado, que multiplicava o A. Então, o A está aqui ainda. Eu quero calcular o valor desse A, tá? Vai ser igual ao segundo somatório. Esse segundo somatório, essa é a última coluna aqui, de f de x vezes x quadrado. Então, eu vou tirar esse somatório aqui e vou colocar 7,6260. Isso aqui, tá? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer agora? Calcular o valor desse A. Esse 2,5300 que está multiplicando o A, que é a nossa incógnita, ele vai passar para o segundo membro dividindo o 7,6260, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou tirar o 2,53 do primeiro membro. Vou introduzir aqui a fração, né? Instante aí, tá? Muito bem. E o numerador dessa fração vai ser o 7,6260.
6260. E o denominador, 2,5300. Esse resultado aqui, deixa eu só conferir com vocês aí, 7,6260 dividido por 2,5300. O resultado, 3,0142. Esse é o valor do A. Então, deixa eu colocar aqui, destacar em vermelho. Destacar em vermelho. Muito bem. Então, o que nós queremos aqui agora, deixa eu até subir aqui, é montar essa função aqui. Ó, essa função h de x, ela depende do valor desse A. E quem é esse A aqui? Esse A vai ser o valor que nós acabamos de encontrar, 3,0142. Ok? Essa é a nossa função. E esse 3,0142 está multiplicando o x. Muito bem, eu havia falado para vocês que tinha dois elementos aqui no gráfico que a gente não conseguia encontrar. Certo? Quer ver? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, esse espaço em branco aqui, que é o... Vamos botar 0,8. E esse espaço aqui de também... Vamos botar menos 1,5. Vamos botar menos 1,5 e 0,8 aqui. Tá? Um à esquerda e o outro à direita. E aí a gente compara. Tá? Muito bem. Então deixa eu pegar aqui essa formulazinha. Colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo. Então, nesse primeiro aqui, vamos colocar x igual a menos 1,5. Vou botar o x minúsculo aqui. A 2 pontos, não vai confundir. Então, lá. E aqui embaixo, nós vamos colocar o x igual a 0,8. Tá? Então, vamos botar aqui. Vou tirar esse x entre parênteses, vai ficar menos 1,5. E vou multiplicar aqui, ó. Menos 1,5. Tá aqui. E aqui embaixo eu vou colocar, no lugar do x, o 0,8. Esses dois valores, só para a gente lembrar, eram dois valores que não estavam tabelados. Tá? A nossa tabela aqui, olha, ela não tem nem na coluna do x, ela não tem nem menos 1,1, nem 0,8. Ela tem 0,5 e 1. E o menor valor que ela tem aqui é menos 1. Então, nós identificamos a função que está aqui. E agora, para eu poder extrapolar, nós vimos ano passado que interpolar é você pegar um valor que está dentro do intervalo, de menos 1 até 1, que é o caso do 0,8. E extrapolar é pegar um ponto que está fora do intervalo, que é o caso do menos 1,5. Certo? Muito bem. Então, vamos ver quanto que dá aqui. Eu vou calcular com vocês. Então, nós vamos fazer. Ah, tem que lembrar outra coisa. Esse x aqui, ele está ao quadrado. Não podemos esquecer que era uma parábola, né? Certo? Ele está ao quadrado aqui. Na hora de trazer para cá, ele comeu. Então, deixa eu pegar aqui e botar ao quadrado. Ao quadrado. Não podemos esquecer, não. Então, vamos lá. Então, 3 vezes 3,0142 multiplicado, todo mundo sabe mexer na calculadora, né? Por menos 1,5 elevado ao quadrado. Resultado, 6,7820. Ok? Então, se você colocar o x aqui, cadê o nosso gráfico? Menos 1,5, o resultado vai dar cá em cima no 6,7820. Tá? Muito bem. Então, agora nós vamos ver o 0,8 que está nesse espaço aqui vazio. Vamos substituir a nossa calculadora aqui, menos 0,1 por 0,8. Vai dar 1,9291. Ok? Então, vamos ver no gráfico onde ficaria aqui.
Ficaria mais ou menos por aqui mesmo, ó. 0,8, ele estaria aqui. A gente pode até voltar lá no nosso... Deixa eu só anotar aqui. E aí a gente até pode colocar no gráfico depois, tá? Muito bem. Então, dê uma olhada no que nós fizemos aqui e vê se tem alguma dúvida, tá? Na realidade, montar essa tabelinha, eu já tinha colocado para vocês o esqueminha aqui, aí é só multiplicar, elevar a potência, isso aqui não é difícil. O que nós precisamos lembrar apenas é na hora de chegar aqui e montar, tá? Então, quem multiplica o A é essa primeira coluna aqui do x², do somatório, né? Do x² vezes x², tá bom? Depois, o lado depois da igualdade, que é o segundo membro, nós vamos colocar o somatório do f de x vezes x². Certo? Nós só temos duas colunas. A primeira coluna aqui fica com o A no primeiro membro, a segunda coluna fica com o termo que está no segundo membro. E aí, para resolver, é só dividir um pelo outro, né? E montar a função substituindo o A na função, que vai ser sempre essa h de x é igual a ax ao quadrado. Posso até botar ax. Ok? A função sempre vai ser essa aqui. E aí a única coisa que nós vamos estar fazendo, como é uma parábola que passa pelo centro, é determinar quem é esse coeficiente A. Ok? Simples. Dê uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta. Eu inseri esses pontos aqui. Eu peguei essa função e criei pontos para poder ver se ajustava. E ajustou direitinho, olha. Deixa eu aumentar aqui. Esse ponto azul é essa função que nós acabamos de determinar agora. Então, eu coloquei o -1 nessa função, eu coloquei o 0,5, todos os pontos que nós já tínhamos nessa função para ver se batia direitinho. E ficou bem próximo da realidade. Está vendo aqui? O vermelhinho é o tabelado, aquele que a gente já tinha, o vermelho. O azul foi a função que nós acabamos de determinar. Então, passou bem próximo mesmo aqui, olha, desses valores. O ideal é que ficasse uma sobre a outra. Mas como nós estamos trabalhando com valores que são aproximados, por exemplo, aqui é 3,0142. A função era só 3. Então, a gente teve um erro aí de 0,0142. Quer dizer, mas, de qualquer forma, é um erro pequeno, já que ficou bem próximo. E aí, o que é importante é o seguinte, já que os pontos tabelados estão bem próximos dos pontos que nós ajustamos aqui com essa função que nós determinamos, se eu realmente precisar do valor menos 1,5, com certeza o valor vai estar bem próximo a esse aqui, que é 6,7820, bem próximo. Tá? Muito interessante isso. E se eu precisar desse valor 0,8, o valor vai estar bem próximo desse 1,9291. Ok, pessoal? Simples, hein?